Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre execução contra a Fazenda Pública. Bom, primeiro momento, o que é a Fazenda Pública? A Fazenda Pública é a União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e suas fundações públicas. Aqui, essa execução, ela surge quando a Fazenda Pública ela é devedora de quantia certa. No caso, essa execução ela pode se fundar tanto em título executivo judicial quanto em título executivo extrajudicial. Havia antes uma celeuma que já não existe mais, que se era possível a execução contra a Fazenda com base em título extrajudicial. Sim, é perfeitamente possível, vamos ter uma execução autônoma. Existe até a edição da súmula 279 do STJ que diz: é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Então, aqui nós temos várias peculiaridades que a gente tem que se atentar. A Fazenda Pública sendo executada, ela não vai poder ter os seus bens penhorados. Os bens públicos, eles são impenhoráveis. Então, como é que vai se fazer uma execução de pagar quantia certa se eu não posso seguir a questão da penhora, porque o bem público ele é impenhorável? Bom, aqui nós vamos seguir a questão do sistema dos precatórios judiciais e das requisições de pequeno valor. Eles vêm com previsão lá na Constituição, no seu artigo 100. Então, uma vez constituído o título contra a Fazenda Pública, ela será citada se for extrajudicial, ela será intimada se o título for judicial, não para pagar e tampouco para nomear bens à penhora. Ela vai ser chamada para oferecer, querendo, impugnação ou embargos, conforme for o tipo da execução, no prazo de 30 dias. Isso com base no artigo 535 do CPC. Atentem bem. A gente sempre sabe que para a Fazenda Pública os prazos são em dobro, mas não serão em dobro se vier um prazo específico para a Fazenda, como é aqui o caso. Então, o prazo é de 30 dias, 30 dias úteis para oferecer a impugnação ou os embargos, conforme for uma execução ou outra. Esse prazo, ele conta a partir da citação ou da intimação da Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial, por carga dos autos, por remessa ou meio eletrônico. Como não pode pagar, então não existe aqui aquela questão do prazo do pagamento voluntário, que era os 15 dias, sob pena de 10% de multa e 10% de honorários. Não existe a incidência aqui do 523 do Código de Processo Civil, ainda que se trate de uma obrigação de pagar. Então, pode a Fazenda Pública simplesmente não se insurgir contra essa execução. Então, ela não vai apresentar impugnação, não vai apresentar embargos. Nesse caso, vai ser expedido o precatório, né? Requisitando-se o pagamento por intermédio do tribunal, do presidente do tribunal competente. Quando se tratar de obrigação de pequeno valor, no caso, não será precatório, será o chamado RPV, requisição de pequeno valor. O juiz da causa, ele vai ordenar que a autoridade competente realize esse pagamento no prazo de 2 meses, a contar da entrega da requisição, mediante o depósito em agência de banco oficial, mais próxima da residência do exequente. Muito bem. Nesse caso, que não houver impugnação, tampouco embargos por parte da Fazenda Pública, vai fazer incidir a Lei 9494 de 97, que no seu artigo 1º-D coloca que não serão devidos aqui, então, honorários advocatícios pela Fazenda Pública, em virtude que ela não apresentou essa defesa. Bom, se ela resolver impugnar, certo? Então, a impugnação é a defesa dentro do cumprimento de sentença. Essa impugnação, ela já está limitada da mesma forma que a impugnação normal, a matérias específicas aqui no 535 do CPC, que se refere especificamente à Fazenda Pública, né? Então, ela não pode trazer, nesse momento, aquilo que deveria ter sido alegado lá na fase de conhecimento. Não, as matérias elas são restritas e elas estão no 535 do CPC arroladas.
Quando houver alegação pela Fazenda Pública de excesso de execução, aí cabe imediatamente que a Fazenda declare o valor que ela entende correto. Nunca se esqueçam, cálculo impugna-se com cálculo. Então, no momento que eu entrei com o cumprimento de sentença contra a Fazenda, eu devo juntar o demonstrativo atualizado da dívida, porque eu tenho que mostrar a liquidez desse título, certo? Bom, a Fazenda pode se insurgir contra esse valor, alegando excesso de execução. Mas não basta isso. A Fazenda vai ter que apresentar os cálculos do que ela entende que estejam em excesso. Se a impugnação por parte da Fazenda ela for parcial, a parte não questionada será desde logo o cumprimento através de RPV ou de precatório. Bom, tendo em vista o contido no inciso 3º do 535, que fala da inexecuibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, que é uma das alegações que a Fazenda Pública pode trazer na sua impugnação, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida no título executivo fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado na aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle concentrado ou difuso da constitucionalidade. É importante ressaltar que aqui, no caso dessa inconstitucionalidade, existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal modular os seus efeitos. Então, aí tem que se ter uma atenção em relação a isso. Se tratar de embargos, pessoal, no caso da execução autônoma, a matéria é totalmente ampla. Os embargos à execução é uma ação autônoma, então permite todo um apanhado amplo, pleno, porque não teve uma ação de conhecimento anterior. Muito bem, o precatório então, não havendo impugnação ou sendo rejeitada essa impugnação, a executada, será expedido então o precatório, salvo nos casos de pequeno valor que vai ser RPV. O precatório, falando do precatório, depois eu vou para RPV. O precatório, então, ele consiste em uma requisição dirigida ao presidente do tribunal competente, né, que deverá mencionar a natureza do crédito para que a Fazenda Pública efetue o pagamento, respeitando-se assim uma ordem cronológica de chegada. O pagamento ele tem que ser feito nesta ordem de apresentação. Os créditos alimentares eles vão estar sujeitos a uma ordem com preferência de pagamento, além dos créditos das pessoas com mais de 60 anos, com doenças determinadas, e também os maiores de 80 anos também têm essa preferência. A súmula 144 do STJ, ela traz o seguinte: os créditos de natureza alimentícia, eles gozam de preferência, desvinculados dos precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Então, vão haver, teoricamente, duas ordens. A primeira, os precatórios ordinários, e a segunda, que é especial, os precatórios extraordinários. São aqueles que gozam das preferências que a gente estava conversando. Então, os ordinários, eles vão ser encarados de forma residual. Quais são essas dívidas alimentares? Bom, são créditos decorrentes de salários, de vencimentos, de proventos, de pensões, suas complementações, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado. E eles são pagos com preferência sobre os demais créditos, com base no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários tenham, ou por sucessão hereditária também, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doenças graves ou pessoas com deficiência, e agora temos também aqueles acima de 80 anos, tá? Serão pagos com preferência sobre todos os demais créditos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para obrigações de pequeno valor, RPVs. Admitindo então aqui o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante vai ser pago na ordem. Como é que funciona isso, pessoal? Tem que entender muito bem. Vamos dizer que eu tenho um precatório alimentar para perceber e são 100 salários mínimos, tá?
RPV no estado do Rio Grande do Sul é 10 salários mínimos, o município de Pelotas 10 salários mínimos, na União 60 salários mínimos. Digamos que seja um precatório contra o estado do Rio Grande do Sul, 10 salários mínimos. Então, essas pessoas que gozam dessa preferência, elas podem receber até 3 vezes o valor da RPV nessa ordem preferencial. E o restante ela entra na ordem geral, tá? Então, ela vai receber até 30 salários mínimos na ordem especial e o restante, 70 salários mínimos, ela vai ter que se submeter à ordem geral. É essa preferência que é dada aos precatórios alimentares. Muito bem, o artigo 100, parágrafo 6º da Constituição, ele traz que, se caso essa ordem ela for violada, aquele credor preterido, tá, ele vai ter o direito de preferência. Então, aqui, o presidente do Tribunal de Justiça, né, depois de ouvido o chefe do Ministério Público, ele vai determinar o sequestro dessa quantia desse sujeito que ficou preterido, desse credor que passaram por ele sem realizar o pagamento. Recebido esse requisitório, a Fazenda Pública vai incluir no orçamento, então, no caso do precatório, em geral, a Fazenda Pública ela deve incluir no seu orçamento e a regra é que o precatório sempre seja pago até 31 de dezembro do ano seguinte. Muito bem, aqui é uma regra, não necessariamente. Hoje nós temos um sistema de pagamento de precatórios que está bastante precário, né, em muitos municípios, em muitos estados. Então, as regras estabelecem que devem ser inscritos e pagos até o final do ano seguinte. Não vem ocorrendo. A questão aqui é a questão da inviabilidade de governo dos municípios e dos estados para pagar todo esse precatório em função das despesas comuns que eles possuem. Então, existe determinação do Supremo Tribunal Federal para que muitos municípios não estejam honrando 100%, muitos estados não estejam honrando 100% essa regra. Isso tende a modificar em função de uma emenda constitucional que foi aprovada há pouco, que determinou que até 2024 todos os precatórios deverão ser pagos. Ainda estamos aguardando, ainda existe litígio sobre isso, mas enfim, é uma perspectiva. Muito bem. A partir daí, a requisição do pequeno valor, apenas para concluir, ela é expedida nas execuções de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Então, eu já disse, para a União é 60 salários mínimos, Estado do Rio Grande do Sul e município de Pelotas, que estamos aqui, né, é 10 salários mínimos. Mas os estados e as leis e os municípios que não possuem uma legislação específica para determinar este valor da RPV, segue a regra geral. A regra geral é que é 40 salários mínimos para os estados e 40 salários mínimos para os municípios. Então, aqui a RPV ela vai ser apresentada para que seja paga nos 2 meses subsequentes à sua apresentação, sob pena de sequestro de bens. Sendo a execução de pequeno valor, ainda que não haja impugnação, serão devidos honorários advocatícios, havendo assim uma exceção à regra contida, que nós já tínhamos falado, na Lei 9494 de 97, no seu artigo 1º, a linha, 1º D, desculpa, não é a linha, 1º D é o número do artigo, conforme decisão no recurso extraordinário, então o STF, número 420-816, do Paraná. Muito bem, gente, era o que eu tinha para conversar com vocês sobre a execução contra a Fazenda Pública. Agradeço sempre a parceria e sempre a presença de vocês aqui no nosso canal. Gostando, pode curtir e querendo acompanhar a página, pode se inscrever e recomendar para quem vocês achem legal que partilhem das aulas conosco. Muito obrigada pela atenção, um grande beijo.